Olá, boa noite, primeiro ano. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Seguimos aí no nosso isolamento social, mas nós já estamos no final aí dessa fase, né, gente? As coisas aí aos poucos já estão reabrindo. Nós ainda vamos terminar o nosso semestre assim de forma remota, mas com a graça de Deus, em agosto nós retornaremos às nossas atividades normais na escola. Isso é o que desejamos e esperamos. E aí, gente, lembrando a vocês e fazendo um reforço que as avaliações se darão pela participação de vocês, né? E aí, como é essa participação? Através da devolução das atividades. Então, aí eu peço encarecidamente que quem me deve atividades, por favor, me devolver aí pelo Google Classroom na pasta, né, correspondente à atividade, certo? Não me devolver em pastas distintas, né? Se a atividade é lá doenças doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis. É naquela pasta lá, certo? Saúde do meio ambiente, na pasta de saúde do meio ambiente. Mesmo se for atrasada, coloque na pasta correspondente, certo? Me devolvam as atividades nas pastas correspondentes, por favor. Certo? E as avaliações de vocês se darão aí pela devolução dessas atividades. Beleza, gente? Então, estou aguardando aí o envio, né, de quem ainda não enviou. Eu não estou falando das 3 pastas que eu abri ontem, não. Né? Delas também, não só delas, é delas também. Mas eu estou falando aí, gente, é de todas as atividades, certo? De todas as atividades que eu passei aí para vocês nesse período e quem está atrasado aí com essas atividades, né? Somente quem está atrasado. Quem está ok, não precisa se preocupar. Beleza, gente? É somente aí o recado aí é somente para quem não entregou, né? Porque aí eu não vou ter como avaliar e a disciplina termina agora no fim do mês e aí se não tem como avaliar, se não tem avaliação, infelizmente vai ficar para trás aí, né? Sendo mais direto aí, correndo o risco aí de uma reprovação. Beleza? De ficar reprovado na disciplina porque não devolveu as atividades, não fez as avaliações, né? Já que as avaliações são as atividades. Gente, vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas remotas. Hoje nós vamos falar sobre higiene e profilaxia. Higiene e profilaxia, gente, está bastante em alta nesse momento que nós estamos passando, certo? Principalmente aí nesse momento que nós estamos passando aí do coronavírus, né? Já que a principal forma, né, de prevenção é através da higiene e profilaxia, né? Que é a lavagem de mãos, o uso do álcool em gel, o uso de máscaras, certo? Banho, limpeza aí das compras quando chega, enfim, certo? E aí, gente, essa aula ela é bastante extensa, então eu resolvi dividir ela nessa semana e na próxima semana, certo? Vamos lá. Galera, saúde, gente, né? Antigamente, não hoje. Antigamente, saúde era definida somente como ausência de doença, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, que também está em bastante evidência aí nesse momento, saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, né? Social, como aí essa pessoa vive, ou como é aí o convívio social dessa pessoa. E não apenas de a ausência de doença, né, ou enfermidade como era aí antigamente. Gente, ó, higiene são hábitos adotados para a conservação da saúde. Tá bom? E aí a higiene se dá através da lavagem das mãos, né, antes e após se alimentar, né? Banho aí pelo menos 2 a 3 vezes por dia, né? Fazer aí o banho, tomar um banho ou fazer o asseio, tá bom? Escovar os dentes sempre após as refeições e antes de dormir. E também aí pentear os cabelos, cortar as unhas, enfim. Nós vamos falar aí bastante disso sobre a aula. Profilaxia, gente, são medidas tomadas para preservar a saúde. Aqui vocês estão vendo uma adolescente se vacinando, né? É uma medida de profilaxia, certo? Prevenção, né? A disseminação de doenças. Né? Como eu falei para vocês, nós estamos vivendo aí numa fase que a higiene e profilaxia é muito importante. Qual é o conceito de profilaxia? Na área da saúde, profilaxia vem do grego profilaxis. Né? Profilaxis no grego quer dizer cautela, né? Cuidado. É a aplicação de meios tendentes a evitar as doenças ou a sua propagação. Tá bom? E aí, gente, como diz ali embaixo, ó, a prevenção é a única arma contra a doença. Beleza? Então, aí a importância da prevenção. Gente, ó, saudáveis e doentes, né? Questão do bem-estar, né? Sensação de conforto coletivo, né? Nós vamos falar aí de higiene individual e coletiva, a manutenção da higiene, segurança e a sensação também do conforto individual. E daí, gente, a relevância da educação, orientação para a saúde transmitidas, né, nas esferas da família, em relação à cultura, né, os costumes daquele povo, daquele país, daquele lugar, né, falando aí de maneira cultural, gente. Aqui nós temos o hábito, né, de tomar banho tantas vezes por dia e tal. Tem países que a população não toma banho todos os dias e assim é lá, é algo cultural, enfim. Né? E também ações governamentais. Né? Quando nós falamos em ações governamentais, são ações de incentivo, né, à promoção dessa higiene. Certo, gente? Vocês estão vendo aí bastante ações, né, no sentido aí da higiene, do uso do álcool em gel, enfim, certo? E aí, gente, considerando-se, né, ou seja, considerando-se, né, o permanente interrelacionamento do homem com os seus semelhantes e o meio ambiente, amplia-se sua responsabilidade no campo da higiene. Né? Nós temos, né, saúde, que é relacionado à higiene e profilaxia, né, numa dimensão social, que nós vamos falar bastante sobre isso, relacionado também a fatores econômicos, certo? Individual ou coletiva, né? Como eu falei para vocês, a higiene ela pode ser individual ou coletiva. Como assim, professor? Individual é a minha higiene. Coletiva, por exemplo, lá na sala de aula. A sala de aula, ela é um ambiente de convívio coletivo. Então, se vocês mantêm a sala limpa, é um bem-estar coletivo, certo? E também de responsabilidade governamental, que aí entra a questão do saneamento básico, coleta de lixo e por aí vai. Né? E os fatores políticos, né, que fazem política aí com tudo, por exemplo, saneamento básico.
né, ainda é muito grande, né? Quase metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Né? O saneamento básico ele é um grande cabide aí eleitoreiro, né? Que de 4 em 4 anos os políticos se montam em cima e quem paga aí com isso, infelizmente, é a população. E aí, gente, é responsabilidade, né, nas 3 esferas de governo, seja municipal, estadual ou federal, mas aí vocês vendo em forma de pirâmide, a maior responsabilidade, né, é do município que você vive, né, depois do estado e lá na pontinha da pirâmide federal. Beleza? E aí é mais ou menos para vocês terem noção da responsabilidade de cada esfera de governo. E aí, gente, né, a higiene, né, social pública, né, ajuda no combate à pobreza, no combate às doenças infectocontagiosas, né, o saneamento básico é muito importante e também no combate à droga, álcool, tabaco, certo? E aí, gente, né, como diz ali embaixo, todos devemos participar, sejamos profissionais de saúde ou não, ou sejamos apenas como comunidade ou indivíduo. Exemplos de algumas doenças provocadas pela deficiente higiene e limpeza, né? Por exemplo, algumas doenças mais comuns causadas aí pela água contaminada, cólera, febre tifoide, diarreias, hepatites, certo? Alimentos contaminados, intoxicações, brucelose, diarreias, solo contaminado, febre tifoide, tétano, micoses, o ar contaminado, pneumonias, gripes e tuberculoses, doenças aí respiratórias que hoje também estão bastante evidências, né, como aí complicações para quem aí adquire o coronavírus, infelizmente. Certo, gente? Quando nós temos um aumento, né, do padrão de higiene, certo? Isso aí, somado a estudos socioepidemiológicos, nós temos um aumento no impacto da promoção à saúde. E nós também temos um aumento nos padrões de vida da população, certo? Doenças infectocontagiosas encontradas, certo? Diminui a incidência, assim como baixa os padrões, né, de higiene devido ao baixo padrão cultural e social. Certo, gente? E aí a implementação e a intervenção da higiene, conscientização da população, instrução de novas metodologias, certo? Ensinam a sociedade a comportarem-se, né, nesses momentos em relação à sua higiene. E aí lembrando, gente, que o profissional de saúde, né, e o profissional técnico em enfermagem, ele é um promotor de saúde. Então ele leva à população, ele leva ao indivíduo, ao paciente ou ao usuário daquele serviço de saúde a importância, né, da higiene individual e coletiva, certo? E ele é um ator, certo, na implementação de ações para promoção, né, dessa, né, dessa, não é dessa característica, mas da promoção da higiene, né, e os seus benefícios, certo? E aí, gente, ó, a higiene é relacionada, né, ela é relacionada com a autoimagem, né, mais as preferências pessoais, o nível socioeconômico, gente, vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, e também os conhecimentos, né, e as variáveis culturais. Né? E aí, gente, quais são os fatores que influenciam as medidas de higiene? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fatores que influenciam as medidas de higiene, né? É igual a autoimagem, certo? Que aí vocês estão vendo aí uma menina bem bonita no espelho e aqui embaixo um morador de rua, certo?
somados aí ao nível socioeconômico. Então a gente vê que essa moça aqui em cima, ela tem um nível socioeconômico razoável, né? Já essas fotos aqui da direita com os moradores de rua, né? São pessoas assim totalmente desprovidas assim de condições, né? De manter uma higiene básica com banhos regulares, com sabonete, com água limpa, enfim, certo? E aí, gente, aqui, ó, né, falando que nós não devemos ter sentimentos de desaprovação com o paciente, né? Muito pelo contrário, a gente deve ajudar, a gente deve ter empatia, né? Nós devemos motivá-los e ensiná-los a cuidar da própria aparência, certo? Né? O modo como as pessoas aparentam e sentem-se indicam a importância dos hábitos de higiene. Os hábitos de higiene são influenciados pelos recursos econômicos disponíveis do paciente. Como vocês podem aí ver esse morador de rua. Vocês acham que esse morador de rua, ele tem recursos econômicos disponíveis, né, para ter o sabonete toda a vida que ele for tomar um banho, né? Sempre uma água limpa, que ele tem condições de estar lavando a roupa dele, né? Que ele vai ter ali o Inhex para cortar as unhas e tal, enfim, né? O shampoo para lavar os cabelos. Então, assim, gente, são pessoas que não têm condições, né, mínimas econômicas, socioeconômicas, para manter aí uma boa higiene. E aí são pessoas mais propensas a ter doenças relacionadas à falta de higiene. Certo, gente? Infelizmente. E aí, gente, fatores que influenciam, né? Continuando, as medidas de higiene, o conhecimento, né? Aí nós estamos vendo ali uma mãe com a filhinha, e aí embaixo diz o conhecimento, né? A importância da influência, né? Da motivação à prática, né? Geralmente a aprendizagem sobre sua doença ou condição irá incentivar o paciente a melhorar a sua higiene. Né? Aqui um idoso numa banheira, né, as crenças culturais, idade, os valores pessoais e os hábitos familiares do paciente influenciam nos cuidados de higiene. As pessoas de diversas formações culturais seguem diferentes hábitos de cuidados pessoais. Certo? Aqui, gente, falando das preferências, né? Aí vocês podem ver aí uma coisa que vocês gostam bastante, que no caso é o perfume. Cada pessoa tem seus desejos pessoais e preferências, né, relacionadas aos hábitos de higiene. E aí, gente, nós como profissionais de saúde, nós podemos incorporar o horário dos hábitos pessoais do paciente a um plano individualizado. Né? Ah, tem aquela senhorinha ali do leito tal, ela gosta sempre de usar a colôniazinha dela após o banho. Né? Se isso for possível, a gente deve aí incentivar, né, e promover aí que ela utilize essa colônia para a sua sensação de bem-estar, para a sua sensação de limpeza. Né? A gente deve sempre fazer aí o que for possível pelos pacientes para a melhora deles, seja uma melhora psicológica, né, né, uma sensação de bem-estar, de conforto, né? A higiene ela traz tudo isso, tá bom, gente? E aí vamos falar um pouquinho de higiene pessoal, né? Por que ela é importante para a nossa vida? Né? A higiene, o que nós sabemos sobre higiene? O que nós podemos melhorar e como classificar e como nós classificamos os nossos hábitos de higiene? Então, gente, os hábitos de higiene, quando falamos de higienização pessoal, temos a impressão de estarmos conversando sobre algo óbvio, mas a prática nos mostra que nem sempre é fácil atingir. O autocuidado, cuidado consigo mesmo, né, incluída a higiene pessoal e ambiente, existe a autoavaliação.
E aí, gente, pretende-se contribuir na formação de indivíduos capazes de atuar na forma decisiva em prol da melhoria dos níveis, né, de saúde pessoal e coletiva, certo? Falando aí da higiene pessoal e coletiva. Higiene, gente, é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças, usando métodos de limpeza com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. Certo? Então, gente, é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças, usando métodos de limpeza. E aí, gente, limpeza se faz com água e sabão. Eu já falei isso para vocês. Certo? Limpeza se dá com água e sabão. Com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. Como eu já falei, a higiene pode ser pessoal e coletiva. Falando aí de higiene pessoal, gente, é um conjunto de hábitos de higiene e asseio, né, com que cuidamos da nossa saúde. Em seu sentido mais comum, né, significa limpeza, asseio, né? Você está aciado, você está se sentindo bem, você está limpo, tá bom, gente? Então, gente, aí nos hábitos de higiene ideais, né, são banhos aí diariamente, 3 vezes ao dia, ou pelo menos 2 banhos ao dia, né? Lavagem das mãos antes de alimentar-se e após, certo? Quando usar o sanitário e quando chegar da rua. Manter as unhas cortadas e limpas, pentear e cortar os cabelos. O cabelo do professor aí está um pouquinho grande, mas é porque o professor não tem saído muito de casa. Escovar os dentes após as refeições e antes de dormir. Usar roupas limpas e limpar bem as orelhas. E aí, gente, durante o banho, ó, como vocês podem ver aí, né, a orelha, não esquecer de lavar bem as dobrinhas e também atrás das orelhas, certo? O umbigo, gente, né, aqui fala também de limpar o umbigo com algodão umedecido, mas o ideal é que o umbigo seja lavado durante o banho, né, e lavado com cuidado, tá, gente? Usando água e sabonete, tá bom? O cabelo, ele deve ser lavado diariamente, ou pelo menos um dia sim, um dia não, tá bom? O corpo deve ser lavado com sabonete e uma esponja, mas não aquela parte grossa da esponja, a parte mais fina, para que nós possamos retirar aquelas sujidades invisíveis ao olho, certo? E aí, gente, também tirar a pele morta, né? Quando a gente às vezes está tomando banho, passa a mão, sai tipo assim uma casca, uma coisa, uma sujeira, uma sujidade. Aquilo ali é pele morta, né? Conhecido popularmente aí como ceroto. Tá bom? Os pés, gente, lembrar de lavar os pés, né? Sempre entre os dedos e enxugá-los bem. É importante, gente, enxugar bem os pés. Por quê, professor? Porque ali umidade, né? Umidade ali entre os dedos, umidade com calor, vai causar ali a proliferação de fungos, né? Ou bactérias ou coisas do tipo, e aí tem frieiras ou outros tipos aí de doenças nos pés, beleza? Gente, ó, asepsia, né? O que é uma asepsia? São medidas utilizadas para manter o corpo livre de bactérias prejudiciais ao organismo. E aí um exemplo de asepsia é o uso de desodorante, que combate as bactérias do suor e combatem o mau cheiro, aquele talco que você usa nos pés, certo? Tem senhoras idosas que usam talco nas articulações, perto assim, não na parte íntima, mas próximo,
certo? Então, isso tudo é asepsia. E vocês vão escutar um termozinho chamado antisepsia, que é para objetos inanimados, muito utilizado na nossa profissão, né? Quando falar realizar a antisepsia antes do procedimento, a antisepsia do material. É você fazer ali a limpeza da bandeja, das cubas, com álcool a 70%, a fim ali de eliminar bactérias, certo? E outros micro-organismos. Então, vão guardando isso aí, gente, certo? Né? Aqui está falando aqui, né, da escovação dos dentes, né, a importância da lavagem de mãos, sempre que necessário, especialmente antes das refeições, antes do contato com os alimentos e depois de utilizar o banheiro. Além disso, é importante manter as unhas bem cortadas e limpas. Certo, gente? Embaixo das unhas, gente, escondem-se muitas sujidades e muitos micro-organismos. Aqui falando dos 7 passos para a lavagem de mãos. Aqui é uma lavagem simples das mãos, gente. Não é uma técnica profissional. Vocês vão aprender a lavagem correta das mãos com a técnica profissional, passo a passo, né? Que parece aqui um pouco a questão aqui da lavagem do dorso das mãos, né? De quando esfrega as unhas, o enxágue, né? A secar com papel toalha, mas tem aí mais alguns passos nos punhos, né? Os dedos, as articulações dos dedos, enfim. Né? Isso aí é uma prática que vocês terão em laboratório, beleza, gente? E aí, gente, né, ó, uma nota de atenção. Pessoas com hábitos precários de higiene costumam ser indesejadas no convívio social. Né? Aquela pessoa que às vezes chega ali, está com mau odor, a pessoa está suja, ela é rejeitada, certo? Portanto, além de convívio social, a higiene promove saúde, pois as doenças se proliferam em meio às sujidades, né? Isso é lógico, certo, gente? Ali, imagina ali, né, no meio do lixo, no meio da sujeira, né? São animais peçonhentos, né, que trazem doenças e várias outras coisas mais aí, além de proliferação de micro-organismos, de bactérias, fungos e muitos outros causadores aí de doenças, certo? Gente, ó, a ausência de higiene do corpo, né, a ausência de banho, né, afeta aí no odor, né, traz mau odor, piolho, sarnas, né, na casa aí da lavagem das mãos, é infecção cruzada. O que é, professor, infecção cruzada? Você está infectado, né? Está ali com algum micro-organismo e ali aonde você pegar, você vai deixar, né? Ah, você vai ali cuidar ali, vai ajudar ali fulano de tal, meteu a mão ali na boca, no olho de alguém, você pode estar ali, de certa forma, infectando, contaminando aquela pessoa de alguma maneira. Né? Então, a ausência de lavagem de mãos ela causa infecção cruzada. E é nas unhas, como eu falei para vocês, infecções por fungos, bactérias, verminoses e outras doenças intestinais, né? Principalmente quem tem muito costume de roer as unhas. E também odor e lesão, né? Roer a unha é um péssimo ato de potencial risco de adoecimento. E aí, gente, né, os hábitos de higiene física, né, e benefícios. A atividade física ela ocorre através, né, de exercícios regulares, né, pelo menos aí 3 vezes por semana. Tem valores recreativos, relaxantes do corpo, né, espírito e ajuda aí na mente. Jogos e esportes podem proporcionar exercício e distração para a mente. Né? Isso aí, gente, ajuda para a higiene mental, certo? A atividade física, ela traz benefícios para a higiene mental. Estimula e regula o metabolismo, né? As taxas,
auxilia aí na perda de peso e no ganho da massa corporal, estimula músculos com fortalecimento de ossos e articulações, tônus muscular e flexibilidade, corrige e melhora a postura, reduz em 40%, gente, as morbidades e também a mortalidade, certo? Mental, né? Como eu falei para vocês, estimula o equilíbrio hormonal, circulação, elimina níveis de estresse, é uma higiene mental mesmo, certo? Auxilia na abstinência. O que é abstinência? É quando uma pessoa deixa de usar, né? Quando ela não está usando, né? A abstinência às drogas e na recuperação da autoestima, reduz a ansiedade e a depressão, né? E no social, efeitos sobre o bom, né? A pessoa ali que pratica esporte, ela melhora ali o seu convívio social, tá bom? Através aí do esporte e das atividades físicas. Como vocês podem ver aqui na figura abaixo, nós temos ali a interação, né? Familiar, entre amigos, com animais, enfim, tá bom? E aí, gente, falando um pouquinho, né, da higiene mental, dando prosseguimento aí, pensamentos positivos e bons sentimentos, né, a somatização de estresse, ansiedade, raiva, medo, agressividade, perdas e reações químicas do cérebro podem ocasionar, né, patologias orgânicas, né, como úlceras gástricas, né, que são feridas aí no sistema gástrico, né, no estômago e intestino, doenças de pele, diabetes e até mesmo câncer, certo? Transtornos psicossociais acomete, né, mortalidade em até 50%. E aí, gente, lá em Nova York, em 1992, falaram um pouquinho lá, né, criaram lá uma lei da higiene, certo? A lei da higiene mental, falando que a doença mental é uma condição mental que é manifestada por um distúrbio no comportamento, sentimento, pensamento ou julgamento de tal forma extenso que a pessoa requer tratamento e reabilitação. Certo? E aí, gente, né, ó, vou dar aqui alguns exemplos aqui para vocês. O estresse, ele altera a frequência respiratória e frequência cardíaca, né? As pupilas elas se dilatam, artérias também se dilatam, aumenta a descarga de adrenalina e cortisol, certo? Pelaquela luta ou fuga mental, né? É um problema de saúde pública, pois torna-se patologias crônicas. O que são patologias crônicas, professor? Você vai levar para o resto da vida. Se por acaso ocorrer né, de algum problema, procure um familiar, amigo ou profissional da saúde, né? Ter aí o cuidado duplo, né? Tá falando aqui se por acaso ocorrer de algum problema que você teve, né? Qual o objetivo? Restaurar o equilíbrio químico do cérebro, né? E quando nós devemos procurar um profissional da saúde? Né? Quando tudo estiver sem sentido, pensamentos de impotência ou suicida? Não. O profissional da saúde ele deve ser procurado logo no início dos sentimentos, dos sintomas, né? Por quê? Porque aí a probabilidade de recuperação desse paciente ela é muito maior, certo? Então é importante, gente, vocês saberem isso aqui. Para quê? Para que vocês possam orientar as comunidades, as pessoas, a população em relação a isso. Né? Vamos ser positivos primeiro ano? Vamos. Sempre positivos, certo, gente? Isso faz bem para a nossa saúde, para a nossa higiene mental. Beleza, gente? A música, ela proporciona uma higiene mental que relaxa a mente e o corpo. Mas não é esses funks, esse forró, esse sertanejo aí cheio de pornografia, de baderna, de não sei o que lá, tiro, bala, bomba e não sei o que mais o que, e desce até não sei onde. Não é isso não, gente.
certo? É uma boa música, né? São músicas saudáveis que trazem aí, às vezes são músicas só instrumentais ou que trazem uma boa letra que alimenta a alma, que alimenta a mente e o espírito, tá bom? E o que é higiene mental? É quando substituímos maus pensamentos por um mais feliz e agradável. A higiene mental é a fonte de saúde, da paz e do bem-estar. Nós somos, gente, aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Se eu alimento minha mente de coisas boas, de felicidade, de alegria, de sabedoria, de busca de conhecimento, eu vou ser essa pessoa aí. Certo? Então, gente, ó, higiene mental, né? Felicidade mais higiene mental é igual a exercício da alma. E uma boa leitura também, gente, colabora bastante para a higiene mental, né? Leituras que trazem colaboração, né? Que trazem engrandecimento para a minha vida. Não leitura que vai me fazer me sentir pior, ficar lendo desgraça, ficar lendo coisa ruim. Não, isso aí vai me trazer depressão, tristeza. Estou falando de leituras que vai me trazer um bem-estar, certo? E aí, gente, do social nós já falamos lá um pouquinho lá atrás, né? Engloba os aspectos ambientais inerentes à sociedade humana, relações interpessoais e os sentimentos de segurança, né? São fatores cruciais para a manutenção de uma adequada higiene mental e física. A higiene social começa com a formação de um novo ser, né? Que é você, né? De você ser um novo ser, né? E aí também, com essa formação de um novo ser, vem, né? Quando eu me torno um novo ser, ter filhos, eu me torno maduro, né? Uma maturidade social, é a base para a organização social. E aí o exemplo é o planejamento familiar, para ter ou não ter filhos, certo? Eu procuro, né, um profissional adequado para que ele me ajude, né, para que ele me oriente. A ajuda é através de orientação, né? Como é, a minha esposa, né, ou como no caso a mulher, ela pode engravidar, né, o que que ela deve fazer aí para ela aumentar as chances de engravidar, ou até mesmo para diminuir essa chance de engravidar através de métodos legais, né, o uso de anticoncepcionais, o uso de preservativo, enfim, certo? Ninguém vai engravidar e andar abortando por aí. Para isso existe planejamento familiar, né? Para ninguém andar aí por aí fazendo aborto, tirando a vida de uma criança e tampouco colocando sua vida em risco. Tá bom? Isso aí é uma discussão mais ampla. E aí, gente, os hábitos de higiene alimentares, né, consistem em um conjunto de medidas necessárias para garantir a salubridade e o valor dos alimentos em todas as fases, que vão desde a obtenção do alimento até o consumo, né? Então, eu compro o alimento ali, mas, né, eu compro aquela verdura ali, aquela fruta, mas eu tenho certeza que foi colhida de uma maneira higiênica, né? Que aquele alimento ele foi preparado de forma limpa, enfim. Tá bom? O alimento faz parte das necessidades básicas humanas, né? Claro, todo ser humano ele precisa se alimentar. A alimentação é a base para garantir a vida, né? E tem aí como finalidade, né, trazer energia, fornecer nutrientes, né? O crescimento e o desenvolvimento, né, vem aí através da água, né, o H2O e eletrólitos, né, para regular aí o meio interno, tá bom? Para regular aí o funcionamento do nosso organismo. Cada fase da vida tem suas necessidades nutricionais diferenciadas, né? As necessidades que uma criança tem, que um bebê tem,
já não é o mesmo que uma criança tem. Que uma criança tem não é o mesmo que um adolescente, que um adulto, que um jovem, que um adulto, que um idoso, por aí vai. Né? Em cada fase da vida, o seu corpo, né, ele vai ter necessidades nutricionais diferentes. Né? E aí a gente se adapta a cada fase. A higiene coletiva é um conjunto de normas para evitar nossas doenças e de outras pessoas também, para preservar a vida de todos, certo? Então, gente, vamos lá. Higiene coletiva é um conjunto de normas para evitar as nossas doenças e de outras pessoas também, para preservar a vida de todos. A gente está falando aqui de higiene numa comunidade, numa cidade, num estado, higiene coletiva, dentro de uma sala de aula onde tem 46 alunos, dentro de uma escola onde tem 426, agora 429 alunos, certo? É claro que cada um não pode se preocupar só com a sua higiene. A gente tem que se preocupar com a nossa higiene e com a dos outros. A higiene do meio que nos rodeia também é muito importante, certo? E aí, gente, quando eu digo que nós devemos nos preocupar com a higiene do outro, é incentivando a sua higiene. Não é crítica, né? Não é piada, não é fazendo com que o outro sinta-se mal, beleza? É através da orientação. Nossa cidade possui saneamento básico, né? Contribui para a higiene e saúde. Né? Realmente contribui para a higiene e saúde. Né? A gente está vendo ali o senhorzinho pescando num rio limpo, vários peixes. Né? Por quê? Porque o saneamento básico nessa cidade funciona. Infelizmente, é como eu disse para vocês, né? Mais ou menos aí metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, né? É o esgoto que corre ali na porta de casa, é o rio, né, na comunidade ali que é todo poluído, todo morto, né? Não tem vida, é um rio sem vida, cheio de lixo, enfim. E aí, gente, como eu disse para vocês, eu vou dividir essa aula em duas partes. Né? A primeira parte eu dei hoje, né? E a partir, né? E a segunda parte eu vou ministrar na próxima semana. E vou começar daqui, que é as complicações de saúde pelo déficit de higiene. Né? Nós vamos falar aí de doenças relacionadas à falta de higiene, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, certo? A nossa aula foi essa. Né? Vou deixar uma atividadezinha para vocês em PDF, para vocês fazerem aí e entregar na próxima semana. Desejo para vocês um bom final de semana. Quem me deve atividades, por favor, me entregar, mandar pelo professor online na devida pasta da atividade, certo? Relacionada à atividade. E é isso, gente. Né? Como eu falei para vocês, a higiene aí ela está em bastante evidência agora, certo? Então cuidemos aí da nossa higiene, cuidemos da higiene da nossa casa, dos nossos familiares e acima de tudo vamos promover a higiene, né? Através aí da lavagem das mãos, do banho, limpeza aí dos alimentos, enfim. Tá bom, pessoal? Cuidem-se, cuidem da família de vocês, tenham um bom final de semana, tá? Fiquem com Deus. Estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Que vocês precisarem aí, contem comigo, tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.